Um processo industrial é realizado com o emprego de uma solução aquosa. Quanto maior a temperatura de ebulição da solução empregada, maior a eficiência do processo. Admita que uma empresa dispõe de duas soluções aquosas, uma de fluoreto de potássio e outra de metanal, ambas na concentração de 0,1 mol por litro. Identifique a solução disponível mais eficiente a ser utilizada, justificando sua resposta. Bom, então como o texto disse, quanto maior a temperatura de ebulição da solução empregada, maior a eficiência do processo. A gente sabe que a adição de um soluto não volátil à água, né, no caso que é o nosso solvente aqui, vai aumentar a sua temperatura de ebulição. Então, numa primeira análise, a gente tem a mesma concentração, né, de ambos os solutos, que numa primeira visualização a gente vai ver que, teoricamente, a temperatura seria a mesma, né, para ambos os casos. Só que a gente tem uma diferença que é o seguinte, olha, o fluoreto de potássio, né, então a gente teria essa fórmula aqui para o fluoreto de potássio, ele vai ser um composto iônico. Então, quando eu coloco aquela solução aquosa de fluoreto de potássio, na verdade, eu não posso considerar que eu tenho 0,1 mol por litro do fluoreto de potássio. E por que eu não posso considerar? Porque esse camarada, na prática, ele vai estar o quê? Vai estar dissociado. Então, quando eu adiciono uma solução aquosa de fluoreto de potássio, eu, na verdade, não posso considerar o 0,1 mol por litro. Na verdade, eu vou ter que considerar um total de 0,2 mol por litro. Por quê? Porque a gente tem ali naquela solução os íons, tá? Então, quando eu comparo uma solução de fluoreto de potássio, né, que dissociado, eu vou ter, no caso, de acordo com essa proporção estequiométrica, que na verdade aqui esse 0,1 mol por litro é uma pegadinha, porque como é um composto iônico, ele vai se dissociar, então você vai ter a concentração de 0,2 mol por litro. Já o metanal, que é um aldeído, né, de apenas um carbono, o metanal ele não vai sofrer nenhum tipo de ionização, nem nada do gênero. Então permanece essa concentração de 0,1 mol por litro. Então, nesse sentido, a solução disponível que é mais eficiente, você ia dar como resposta o fluoreto de potássio. E qual é a justificativa? Pelo fato do fluoreto de potássio se dissociar, comparado com o metanal, você teria um maior número de partículas dissolvidas ali na solução, tá? Então, a adição de ambos os solutos, né, vai fazer com que, no caso do fluoreto de potássio, comparado com o metanal, você tenha maior número de partículas dissolvidas, tendo em vista que esse camarada ele se dissocia, tá? E aí você poderia demonstrar a equação para o corretor ou simplesmente escrever, né, que como o fluoreto de potássio é um composto iônico, a dissociação dele vai gerar maior número de partículas dissolvidas se comparado com o metanal, e isso vai resultar numa maior temperatura de ebulição, indo ao encontro do que a questão está comentando, né, que quanto maior a temperatura de ebulição da solução, maior a eficiência do processo. Bom, então, tendo respondido aí a primeira, na segunda a gente tem assim, olha, apresente a fórmula estrutural plana do metanal, que a gente acabou de fazer aqui, né, agora, né, que seria a estrutura do aldeído, né, no caso. Então, assim, só para ficar bem claro aqui, ó, mete apenas um carbono, aí esse AN aqui, ele aparece, mas a gente só tem um carbono ali, e o AL é de aldeído no final. E aí você sabe que o carbono faz 4 ligações, né? Então, para ser um aldeído, você vai ter que ter o C-O ligado ao hidrogênio. E aí, a outra ligação que está faltando só pode ser hidrogênio. Como no carbono não vai ter nenhum elétron aqui sobrando, então a gente tem que organizar assim, na forma de ângulo, assim, o mais igual possível, né? Nesse caso aqui, a gente vai tentar representar no papel, mais ou menos aqui nessa angulação aqui de 120 graus, tá? Isso daí pensando no papel, tá, gente? Lá para o corretor. Então a gente tem que representar dessa forma. Outra representação, como por exemplo, colocar assim, ó, estaria errado, tá, pessoal? Então a gente tem que levar essa questão do carbono não ter elétrons sobrando ali em consideração, e aí com isso colocar os ângulos mais simétricos possível ali. E aí depois pede o nome da geometria molecular. Então assim, só para ficar bem claro, o que tá azul aqui tá errado, tá? Então o nome da geometria molecular, então essa geometria molecular aqui é do tipo trigonal plana ou triangular, tá? Você poderia escrever qualquer um dos nomes ali, trigonal plana ou triangular. Show? Bom, galera, então é isso. Questão de número 6 finalizada.